Glória a Deus. Louvado seja o Senhor em mais um dia, né? Juntos aqui com o momento da escola, né? Para cada um de vocês aí que nos dão atenção neste momento, é uma oportunidade de nós recebermos da parte de Deus algum conteúdo, né, que seja importante para a nossa vida, porque esse é o objetivo da palavra de Deus, né? Nós devemos reconhecer esta palavra, inclusive no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz que aqueles que muito ensinam, né, a palavra fugirão um dia como esteja sempre eternamente. Então, ensinar a palavra é importante, né? A palavra, né? Não ensinar o que eu acho, o que eu penso, mas a palavra baseada, na verdade, nos conteúdos, né, daqueles que experimentados tentam trazer até nós a palavra de Deus, né? E hoje o nosso tema, né, é santidade, a marca para os adoradores, né? Santidade, a marca para os adoradores. Então, é lógico, para que nós sejamos verdadeiramente um adorador, nós temos que ter santidade. E o texto inicial, né, para que a gente dê início a este momento de aula bíblica, é em Levítico, capítulo 20, versículo 26, que diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separarei-vos dos povos para serdes meus. Então Deus tem um objetivo, na verdade, de nos conduzir à santidade, né? Os sacrifícios santos para Deus santo precisavam de sacerdotes santos para oferecê-los. Por isso, o Senhor descreveu a qualificação e característica do sacerdócio, né? Isso nós vemos lá em Levítico capítulo 8, versículo 1 e Levítico 9, versículo 24. Os capítulos 17 ao 27 do livro de Levítico descreve como a vida, na verdade, nacional de Israel tinha que refletir a santidade, né? Eles tinham que ser vistos como diferentes das pessoas ao seu redor. As questões práticas são específicas na passagem, incluindo o relacionamento sexual, a relação com o pobre, os mexeriqueiros, a respeito dos idosos, a honestidade nos negócios e o cuidado com a terra. Isso você vê, na verdade, nos capítulos 18, 19, na verdade, e 25, né? Então, nós vemos todas essas questões, né? Desde as questões de sexo, em relação ao tratamento, né, aos pobres, né, as questões daquelas pessoas que querem viver de fofoca, mexerico, a respeito das pessoas mais idosas, a honestidade que devemos ter nos negócios, né, e o cuidado com a terra. Então, Deus é justo e Ele estabeleceu um ensinamento, na verdade, para Israel, totalmente diferente dos povos da terra. Por quê? Porque os povos da terra normalmente eram controlados pelo achismo do que eu acho, do que eu penso, do que eu formulo leis. E Deus não. Ele traz a orientação, na verdade, através da palavra, né, do que Deus determina como melhor, porque, é claro, ele entende o que é melhor, né? Então, a sua aliança estava impregnada na história daquele povo, e tudo teria que acontecer debaixo de uma graça diferenciada, principalmente para que eles vivessem, né, a dispensação da lei. Se os israelitas quisessem êxodo dali para frente, teriam que buscar vivenciar a proposta de santidade na presença de Deus. Como é maravilhoso viver debaixo de uma liderança que sabe direcionar os seus liderados a buscarem ardentemente a santificação. O líder Josué era assim, né? Você vê no final do capítulo de Josué, ele dizendo, né? Olha, escolham o que vocês querem escolher. Se vocês querem escolher, na verdade, os deuses dos pais de vocês, os amorreus, os deuses da terra onde vocês habitam, ou então
que vocês escolham como eu, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é importante você ter um líder que te estimula a você viver uma vida de santidade. É esta a proposta da palavra de Deus, que seja passada, né, de pai para filho, de líder para líder. Não adianta só ser um líder que te induz a algum tipo de fantasia, mas a vida prática. É por isso que nós discordamos às vezes de pessoas que ficam preocupadas só com questões teológicas, perdendo tempo com questões teológicas, que isso cabe a Deus. Ficam perdendo tempo com discussões vãs. E a proposta de Deus, na verdade, é uma vida de santidade, né? O que seria uma vida de santidade, né? Uma vida que faz diferença, uma vida que prevalece essas questões práticas da vida, né? Do caráter do ser humano. Então, a palavra santificação, ela significa tornar santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado, a fim de termos uma ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Santificação é a tradução do grego de agiasmos, que deriva da raiz agos, isto é, algo que impõe respeito religioso. O apóstolo Pedro, servo do Senhor Jesus Cristo, se via muito envolvido com a santificação, como meio de receber a riqueza da graça e a abundância de paz. Ele escreve na epístola desta forma, em 1 Pedro, capítulo 1, 2. Eleitos da presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Deus se revela, né, em Levítico 19 como um Deus santo. O termo santificação descreve o processo de se tornar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Refere-se ao resultado desse processo, né? Então, o processo de santificação é tornar-se cada vez mais parecido com Jesus. O resultado de ser santo torna-se esse processo. Então, Deus se revela como santo. De que modo Deus revela a sua santidade? De diversas maneiras. Deus deixou claro que o seu povo, que ele, na verdade, era santo. Ele deu, em primeiro lugar, a lei santa. Continha promessas, como também penalidades. Os estatutos, as ordenanças de Deus, governavam a vida diária do povo. Diziam-lhe que era certo e o que era errado, o que era limpo e o que era imundo, os quais seriam as penalidades para aqueles que desobedecessem. Tem muita gente que acha que não tem nada a ver, né? É para aquela época, né? Na verdade, Deus é glorificado em santidade. Êxodo capítulo 15, versículo 11. A sua glória habitava nos santos dos santos, tanto no tabernáculo, em Êxodo 40, 34 ao 38, quanto no templo. 1 Reis 8, versículo 10. A presença da nuvem de glória e a coluna, na verdade, de fogo, lembravam Israel que Jeová era um Deus santo, em um fogo consumidor. Deuteronômio 4, versículo 24. Nós temos que observar coisas importantes a respeito da santidade de Deus. Deus é a fonte de toda a santidade. Deus implanta ao homem a sua própria santidade mediante as operações do Espírito. Por isso que ele deu o Espírito Santo, para depois ninguém dizer que, na verdade, não consegue, né? A Bíblia diz, Efésios 5,18, não enchei-vos do vinho que traz dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito Santo, você vai estar tentando fazer plenamente a vontade do Senhor. Você ouviu esses dias, falando-se sobre José. José, mesmo habitando no meio de povos falhos, errados, e tendo vivido uma vida desde a sua adolescência, sofrendo situações de escravidão e prisão, ele era uma pessoa que se mantinha íntegro, que teve a oportunidade na vida, mas não partiu para o pecado. Principalmente, o primeiro teste de pecado para ele, fora as questões de ser vendido, foi o pecado sexual.
E ele estava no auge da vida, numa posição privilegiada, e mesmo assim não aceitou, na verdade, propostas de sexo. Então, a santidade de Deus serve tanto como exemplo, como inspiração para a santidade humana, para aqueles que querem vencer. Porque Deus, é claro, vai fazer um céu de quê? De pessoas que aceitam fazer a sua vontade. Não adianta Deus querer fazer um céu com pessoas que queiram viver do jeito que querem viver. Né? Tem gente que quer viver do jeito que quer viver. Não, Deus sabe que eu sou assim. Não, não é Deus saber que você é assim, não. É você querer se enquadrar no que Deus é, no que Deus quer. Da maneira, por isso que ele diz, seja santo porque eu sou santo, seja diferente, não seja igual a todo mundo. O amor de Deus é santo, porque a essência de Deus é santidade. Escreveu um teólogo americano, Augusto Strong, dizendo o seguinte: mas a santidade é a essência do amor de Deus. O amor de Deus é um amor santo. A Bíblia diz, Deus é luz, 1 João 1,5. E também, Deus é amor, 1 João 4, versículo 8 e 16. O amor sem santidade seria algo monstruoso. Ter amor sem santidade seria algo monstruoso, que poderia destruir a lei perfeita de Deus, enquanto a santidade sem amor não daria qualquer esperança ao pecador perdido. Os dois encontram-se em perfeito equilíbrio dentro da natureza divina e nas obras de Deus. Então Deus é amor, na verdade, e é santo. Tem que estar, na verdade, esse equilíbrio, né? Se eu tenho amor a Deus, eu vou procurar ser diferente, santo, semelhante a Ele. Então, a exigência de uma vida de santidade ao Senhor, esta obediência, na verdade, de santidade ao Senhor é exigida ao ser humano desde o primeiro casal. Adão e Eva foram chamados a viver de acordo com os mandamentos divinos. Apesar de Deus tê-los criado, eles moralmente puros, com tudo o que era necessário para cumprir a sua ordem. Eles fizeram uso de sua liberdade e caíram na armadilha do tentador. Não caia na armadilha do tentador. O tentador, rapaz, não precisa de besteira, rapaz, não precisa de exagero, não. Deus, né, tem gente que é assim, né? Não, Deus não vai querer tudo isso, não. Não, é besteira, rapaz, não vai cair nessa, não. E tal, isso aí é fanatismo, isso aí é religiosidade, aí por aí vai, né? Mas a gente tem que ter cuidado. A partir do pecado de Adão e Eva, entrou na humanidade, foi contaminado, culpando, na verdade, a todos. Depois da queda do homem, nenhuma pessoa mais poderia ser pura ou mesmo neutra moralmente. Todos nasceriam com uma natureza corrompida pelo pecado, inclinada a transgredir a lei de Deus. Isso implica porque, na verdade, muitas vidas dificultam viver em santidade ao Senhor. Não é uma aptidão natural da própria capacidade humana. Depois da queda, Deus continuou alertando ao homem viver em santidade. Caim foi aconselhado a apartar-se da iniquidade e viver uma vida de santidade, mas a sua própria natureza comprovou a verdadeira inclinação do seu coração. Ele rejeitou a exortação divina de Deus e tornou-se um assassino do próprio irmão. Gênesis capítulo 4. Então Deus avisou, não faça isso. Deus tem avisado a muitos, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Ame, perdoe, seja diferente. Mas a pessoa, não, sempre tem um motivo. Ele pisou no meu pé, ele foi contra mim, ele me magoou, ele fez. Sempre vai ter, na verdade, argumentações para a pessoa que querer viver, não a santidade de Deus, que quer dizer a diferença, fazer diferente. Tem que seguir como todo mundo, né? Odiando, olho por olho, dente por dente, tudo. Então, você decide para onde você quer ir no final da tua vida. O tempo passou e a humanidade foi distanciando cada vez mais do padrão de vida, de santidade de Deus. Infelizmente, a depravação chegou a um nível tão grande que Deus precisou mudar o juízo sobre a terra através das águas do dilúvio. E aí, na verdade, houve uma nova esperança, tentando-se, talvez, uma mudança, na verdade, para todas as situações. Mas na Bíblia nós vemos o seguinte, que sempre Deus pediu, né, que o homem fosse diferente. Quando ele escolheu Abraão, ele disse, olha, seja você uma bênção. Deus ensinou a nação de Israel sobre
a forma como eles deveriam caminhar. Isso para que eles fossem uma nação vitoriosa, né? Deus sempre tenta nos ensinar através da Bíblia para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. Todo aquele que procura viver de acordo com as Escrituras, todo aquele que se separa do mal, ele vence, amados. O problema da pessoa começar a cair é quando a pessoa começa a achar que progrediu e pode andar do jeito que ele quer. Toda pessoa, quando começa no Evangelho, tem pessoas que começam no Evangelho e começam a ter prosperidade, portas abertas, nova vida, empregos e tudo. Aí depois, quando a pessoa começa a se achar que é o tal, aí começa a querer viver uma vida fora da santidade. Aí volta lá para baixo, infelizmente, né? Então, Deus sempre exigiu, nós vemos isso em Êxodo 28, versículo 36, os sacerdotes eram chamados a ser diferentes, serem santos. Tudo isso tinha um propósito, porque Deus não vai pedir nada sem nenhum tipo de propósito especial. A santidade do povo de Deus é exigida, né, por Deus, para que essa santificação alcance não só a vida individual de alguém, mas os seus filhos, o seu cônjuge. Pois, na verdade, a nossa pureza expressa a vontade de Deus. Glória a Deus. A santificação dos filhos. Deus proíbe aos israelitas expressa e energicamente apresentarem seus filhos como oferenda a Moloque. Hoje, há pais cristãos que, sem saber, estão entregando os seus filhos a Moloque, quando, por exemplo, adotam a política criminosa do aborto, quando não educam conforme é recomendada a palavra de Deus, né? Quer dizer, uma pessoa concordar com o aborto é o mesmo que está concordando a entrega do seu filho a Moloque, porque naquele tempo as crianças eram entregues a Moloque, através da morte. Um inocente, sem nenhuma decisão, na verdade, era sacrificado, né, ao deus Moloque. Hoje tem muitas pessoas que estão concordando com o aborto. Ah, não, é para ajudar, não é para melhorar. Ah, meu amigo, fez, ou então, infelizmente, aconteceu algum tipo de fatalidade, tem que assumir, na verdade, o que aconteceu e não praticar o caminho mais fácil, humano. É claro que não querer acreditar na Bíblia, não querer aceitar a vontade de Deus, é viver do jeito que se quer, onde pode viver uma vida sexualmente, praticando todo tipo de coisa e acabando pegando doenças, como muitos pegam, né? Muitas doenças sexualmente transmissível, ela vem por uma vida desregrada através do sexo, né? É bom, mas tem um preço, né? AIDS e por aí vai outras enfermidades a mais. Como também, na verdade, praticar, né, abortos e outros tipos de coisas, né? Quantas pessoas não, desgraçadamente, né, passam por situações terríveis. Então, é preciso ensinarmos aos nossos pequeninos a administração para que sejam pessoas do bem. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Finalmente, se seus filhos venham honrar seus pais e mães, somente assim poderão ser abençoados. Êxodo 20, 12, Levítico 29, Efésios 6, 2. Então, a única forma de você fazer com que seus filhos sejam abençoados é você ensiná-los a eles honrarem as coisas de Deus. Porque tem pessoas que ensinam, na verdade, a honrarem mais coisas que não são de Deus. Mais pessoas que não são de Deus do que as coisas que são de Deus. Ensine para que você não tenha dor de cabeça no seu futuro. Quantos pais aí não ensinaram os filhos? E os filhos, quando chegam a se tornar adultos, são só a misericórdia. Ah, eu só ensinei o bem, né? Mas não ensinou que o mal não deveria ser feito por aquela vida. É igual uma história que eu não sei se você sabe, de uma mãe que foi visitar o filho preso na cadeia, e na hora que chegou para visitar o filho, perto do filho, o filho empurrou a mãe. Disse, meu filho, que é isso? Eu sempre ensinei o bem. Aí ela disse, foi. A senhora sempre me ensinou bem, mas não ensinou o mal que eu estava fazendo. Quando eu estava fazendo mal, a senhora passava a mão na minha cabeça e dizia, tudo bem, meu filho, Deus te ama. Não me exortava, não me corrigia. Olha, você está praticando o que é mal, você está praticando o que é errado. E você deve fazer o que é certo. Então tome cuidado. A Bíblia diz, por tuas palavras, tu serás condenado e justificado. Veja qual é o tipo de palavra que você está fazendo para orientar aqueles que estão à tua volta, para que você não seja reprovado pelo Senhor. A santificação conjugal, ela deve existir.
Deus sempre teve forte compromisso com a família, pois o propósito de Deus foi esse. Criou o homem e a mulher no jardim do Éden, Gênesis 2, versículo 24 e 25, e ali mandou que eles multiplicassem e povoassem a terra, a fim de preservar a integridade familiar. O Senhor proíbe a infidelidade conjugal e o adultério. Levítico 20, versículo 10. Seu objetivo era tornar uma família exemplar, santa, diferente. Hoje nossa responsabilidade não é menor, temos que observar este mandamento, que é o 7º: não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14. Então, a Bíblia fala que é importante, em Hebreus 13, 4, o leito sem mácula. Deus, na verdade, sempre através da palavra, tenta trazer o melhor para o relacionamento, para a santidade. Porque você já pensou quantos cantores, aí agora nessa pandemia aí, isolamento, diz que não sei quantos se separaram, né? Aí acham bonito, é um novo agora fulano de tal, e a mídia fica anunciando, né? A mídia carnal, sem cristianismo, sem Deus, nem nada, às vezes fala até de Deus, mas não tem nada de Deus. Aí um casa separa, e bonito, várias pessoas aí, né? Cantores famosos e tudo casando, descasando, mas todos esses vão prestar conta diante do Senhor, pela imoralidade, pelo desrespeito. O principal não é uma vida de carnalidade, não. O principal é viver uma vida honrando a Deus, criando os seus filhos e no final da vida, tendo à sua volta, na verdade, o bem que é a sua família. Então, vamos lá, na conclusão. No momento de emergência nacional, o rei Ezequias convocou os levitas e ordenou: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais, e tirai do santuário de Deus a imundícia. Segundo Crônicas 29, versículo 5. Foi naquela hora que teve início um grande avivamento em Israel. Se santificarmos como requer o Senhor, cada um de nós em breve experimentaremos uma grande visitação do céu em nosso país. Então, este momento de pandemia, de conflito, de indecisões, será que eu vou perder meu emprego? Agora como é que vai ser e tal? É um bom momento para que a gente se santifique e busque o Senhor, para que Ele possa nos guardar. Porque a Bíblia diz que nem o mal alcançará aquele que está em Deus. Praga nenhuma chegará à sua tenda. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, ele não será atingido. Então, como isso? Se santificar, meu filho. Se colocar em Deus, minha filha. Se ficar buscando ao Senhor, se zelar pela palavra de Deus. Isso depende de você. Então, vamos lá. Hora de reflexão. Por que o livro de Levítico foi entregue à nação de Israel? Porque Deus queria uma nação diferente, santa. É lógico. O que quer dizer a expressão separado por Deus? Santo. Né? Separado por Deus é santo. Diferente. Santo não é uma coisa qualquer. Separado por Deus, procurando fazer a vontade do Senhor. Não quer dizer que não vai falhar. O santo não quer dizer que o santo não vai errar. Mas o santo está separado por Deus, que na hora do seu erro, do seu pecado, ele vai se arrepender, ele vai chorar, ele vai buscar Deus e ele vai tentar acertar. A Bíblia diz, na verdade, em Provérbios 28, que aquele que, na verdade, peca, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa o seu pecado, vai alcançar a misericórdia de Deus. Então, o que o processo de santificação exige do cristão? O que o processo de santificação exige do cristão, de nós? O que é que existe? Uma mudança, né, amado? Uma nova vida, novas atitudes. Então, que Deus venha abençoar mais uma vez este dia na tua vida, na tua casa, na tua família, e que grandes bênçãos ainda continuem a vir sobre você, né? Nós continuamos com a palavra de Deus tentando abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família, esperando que através deste momento Deus faça algo de bom sobre a tua vida. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo esta casa, este lar, esta família, eu abençoo este servo e essa serva, e eu peço que a tua glória continue no meio desta casa, no meio desta família. Entra com os teus anjos, ó Pai.
trazendo a orientação do céu, para que a santidade do céu entre sobre, na verdade, toda esta família. É em nome de Jesus que eu entrego nas tuas mãos, que eu os abençoo para a tua glória, Deus. Amém. Deus abençoe.